Boa noite a todos, bem-vindos a todos os alunos que estão aqui prestigiando a banca da Natália. Nós iniciamos agora a segunda banca da noite. Nós estamos aqui com muita alegria, também por uma outra grande aluna que vai apresentar o seu trabalho, que foi feito aí com tanto amor e dedicação. Estamos presentes na banca hoje, professora Alice Santos Veloso Neves, que é a professora avaliadora, professora Uda Silva Cedro, também professora avaliadora, professor Kelvin Wallace, que estava aqui, eu acho que deve ter caído a conexão dele, que é o professor, nosso professor co-orientador da Natália e professor aqui na instituição. Eu sou a professora Taalba, que estou presidindo a banca e sou orientadora da Natália. O professor Kelvin está aqui. Natália, bem-vinda. Obrigada. A Natália Rodrigues de Oliveira Souza Domingues apresentará o trabalho intitulado Análise da Implementação do Juiz das Garantias no Brasil. Natália, você tem, a partir do momento que você sentir que você deve iniciar, que você estiver preparada, sua banca vai ser iniciada, você tem 20 minutos para a fala, quando tiver faltando 2 minutos, se você não tiver quem faça a análise do seu tempo, te ajude aí na cronometrar, eu te informo para que você faça as suas considerações finais. Fique à vontade. Obrigada, professora Tal. Boa noite a todos. Meu nome é Natália Rodrigues. Hoje eu vou apresentar minha monografia ao curso de Direito do Centro Universitário Unicamburi, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em Direito. O meu tema é a análise da implementação do Juiz das Garantias no Brasil. Compõe a minha banca examinadora, professora mestra Taalba França de Almeida, a orientadora dessa pesquisa, professor especialista Kelvin Wallace Castro dos Santos, co-orientador do trabalho, a professora doutora Uda Silva Cedro da Costa, professora mestra Alice Santos Veloso Neves, a quem eu cumprimento, a banca examinadora, aos colegas presentes, aos meus familiares e amigos que também estão me prestigiando nesse momento importante. Por que pesquisar esse tema de análise da implementação do Juiz das Garantias no Brasil? Bom, esse tema ele está girando em torno de uma parte da Lei 13.964 de 2019, uma legislação recente, e dentro dessa lei foram trazidas alterações no Código Penal e no Código de Processo Penal, alterações bastante substanciais, inclusive. E dentro dessas alterações trazidas, temos a previsão da instituição do Juiz das Garantias no Brasil. Está localizado nos artigos 3º-A ao 3º-F desse dispositivo legal. Desde a sanção dessas leis, a partir da sanção dessas leis, foram propostas ao STF ações diretas de inconstitucionalidade, que se encontram em trâmite, e a gente vai tratar também dentro dessa pesquisa. E aí nós temos um dilema apresentado, que é, de um lado, o avanço para o modelo acusatório no direito processual penal brasileiro, em contraposição a questionamentos sobre a capacidade de absorção na realidade das unidades judiciárias criminais. Por que esse tema é merecedor de ser objeto de estudo de pesquisa? Primeiro, é bom destacar sobre a relevância social. Temos aí uma possível nova aplicação processual penal para que os operadores do direito passem a lidar no dia a dia. Temos também, como relevância social, possíveis avanços nas garantias dos direitos fundamentais e também na conquista de maior imparcialidade dos magistrados, e além da alteração significativa nas bases da persecução penal. Importância acadêmica, eu destaco o reforço à corrente doutrinária que defende a adoção do sistema acusatório, e também uma nova estruturação que pode vir a acontecer dentro do processo penal, a ser ensinada pelos nossos docentes e também estudada pelos acadêmicos do direito. O objetivo dessa pesquisa foi discorrer sobre a implementação do juiz de garantias no Poder Judiciário Pátrio, considerando a realidade dessas unidades judiciárias criminais que estão sob competência dos tribunais de justiça estaduais e dos tribunais regionais federais, analisando o potencial de absorção desses órgãos
para que essa nova figura possa vir a ingressar no ordenamento jurídico brasileiro. É uma pesquisa de natureza aplicada, qualitativa e quantitativa, com levantamento bibliográfico, doutrinário, legislativo, análise de andamento processual e observação de dados públicos dos painéis de monitoramento e estudos disponibilizados pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. O problema dessa pesquisa se resume na seguinte questão: o Poder Judiciário está sendo desafiado a promover uma reestruturação ou a realizar uma reorganização para implantar o juiz das garantias? Essa é a questão principal. E a partir dessa questão, foram levantadas duas principais hipóteses. A primeira, seria necessário uma ampla reestruturação, abrangendo aumento de custos, servidores, estruturas e outros investimentos, ou seria necessária uma reorganização interna, adaptando esses órgãos para implantar o juiz das garantias nessas unidades judiciárias criminais. Foram as duas hipóteses levantadas. No capítulo 1, eu venho trazendo alguns conceitos concernentes ao processo penal. Primeira coisa que é importante destacar é o que é o direito processual penal. Ele é a ferramenta usada pelo Estado Democrático de Direito para promover o equilíbrio entre o respeito às garantias e direitos fundamentais de um eventual infrator e, do outro lado, equilibrar com a necessidade de se restabelecer ou manter a paz social quando acontecem as infrações às legislações penais. Dos princípios destacados pelos autores pesquisados, é importante que foram enfocados em dois principais, que eles são retirados diretamente da Constituição Federal, expressamente estão elencados na Carta Magna. Os princípios mais relacionados ao processo penal, então, em primeira instância, é o da dignidade da pessoa humana, que diz o seguinte: qualquer pessoa, qualquer humano, ele tem a condição humana, e isso quer dizer que ele também deve ter a consideração e o respeito por parte de seus semelhantes, merecendo, então, ter atendidas às suas necessidades vitais básicas. E o segundo princípio também, relacionado diretamente e constitucionalmente ao processo penal, é do devido processo legal, que ele visa promover um justo procedimento para a apuração da existência da infração penal, garantindo a ampla defesa e o contraditório para se chegar a uma punição devida, sem que hajam excessos ou insuficiências, nem mais nem menos, apenas aplicado o justo de acordo com o que vem já previsto no processo penal. No capítulo 1 também são expostas algumas características dos tipos de sistemas processuais penais existentes identificados pela doutrina. O inquisitivo, que ele remete realmente à era da Inquisição, a ausência de contraditório e ampla defesa é uma marca evidente desse tipo de sistema. O acusatório, onde ele prevê a impossibilidade de se confundir o mesmo órgão de acusação com o juiz. Contraditório e ampla defesa devem ser garantidos, publicidade dos atos, duplo grau de jurisdição, entre outras características. E temos também uma terceira classificação, que seria o sistema processual misto, onde no início da investigação imperam princípios desse sistema inquisitivo e já no processo crime, no decorrer do processo crime, são evidenciados princípios do sistema acusatório, ou seja, ele mescla um pouquinho de cada um dos outros dois e é chamado de misto. No capítulo 2, é trazido o percurso histórico do direito processual penal brasileiro e do juiz das garantias. Então, vem contando todo o contexto histórico com recorte a partir do período pós-colonial. Por quê? A partir do momento em que o Brasil deixa de ser a colônia de Portugal, ele começa e inicia o processo de formação do seu próprio ordenamento jurídico. Então, naquele primeiro momento, tem-se a figura do juiz inquisidor, que ele acumula as funções policiais e judiciais. Então, ele faz levantamento de prova, ele faz acusação e ele mesmo julga, como era na Idade Média, que se tem um exemplo lá da caça às bruxas, por exemplo, que uma só pessoa identificava a infração, fazia o levantamento de provas, julgava e aplicava a sanção. A reforma de 1841 criou cargos de subdelegado, delegado e chefe de polícia.
E essas três figuras começaram a assumir as funções policiais, mas também extrapolou-se para algumas judicantes. Então, veio a reforma de 1871, que criou o inquérito policial, delegando diretamente a autoridade policial, afastando, assim, o juiz da colheita das provas preliminares. Observada a manutenção de alguns resquícios inquisitoriais no Código de Processo Penal vigente, que é datado de 1941, a Constituição Federal de 88 aponta para a necessidade de adoção do modelo acusatório, a fim de romper de vez com esses resíduos ainda deixados pela legislação processual penal. Capítulo 2 também vai fazer um paralelo entre a discussão doutrinária que tem, se o Brasil adota o sistema acusatório ou misto, existem duas correntes que divergem a esse respeito. Vai falar também desse fenômeno, da observação do fenômeno do populismo penal e a relação dele com o advento do pacote anticrime, que ressuscitou a discussão sobre o anteprojeto da reforma do Código de Processo Penal e acabou ensejando na lei anticrime, que trouxe esse juiz das garantias com as competências de atuar na fase do inquérito policial até o recebimento da denúncia e depois não atuar na propriamente dita ação penal. Indo para o capítulo 3, a gente faz uma análise das providências e das soluções propostas para a implantação do juiz das garantias no Brasil. Por quê? O que aconteceu? O que vem impedindo essa implementação? 24 de dezembro de 2019, a lei foi sancionada. E logo em seguida, foram propostas ações diretas de inconstitucionalidade. Essas ações foram distribuídas para o ministro Fux, do STF. A ação direta de inconstitucionalidade, ela é uma ação proposta ao STF para que esse órgão decida se determinada lei ou ato normativo é ou não constitucional. Ou seja, ao STF cabe dizer o direito, não emitir juízo político sobre o que é bom ou ruim, conveniente, inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ele vai dizer para a gente se essa lei é constitucional ou inconstitucional sobre a perspectiva da Constituição Federal de 88. Então, a partir da proposição dessas ações diretas de inconstitucionalidade, que foi feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação de Juízes Federais do Brasil, alguns partidos políticos e também da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o escopo dessas ações questionam justamente no que a gente faz o recorte do artigo 3º-A ao 3º-F do CPP, que é essa reforma trazida pela 13.964, se não está havendo uma violação da regra da organização judiciária, porque se o judiciário ele tem nossa, nervosinho aqui. Vamos lá. Se o judiciário ele tem conferido pela Constituição Federal que ele mesmo tem a iniciativa de fazer sua legislação própria e que materialmente essa imposição do juiz das garantias ela vai atingir a organização direta desses serviços judiciários e pedir uma reorganização da justiça criminal no país, é o que é questionado na parte formal, né? Se o poder legislativo e executivo sancionando não extrapolaram e não passaram, né, ali da medida do que eles podiam fazer, sendo que eles estão instituindo algo que vai diretamente mexer com a estrutura do outro poder, que é o judiciário. Também se questiona sobre a agência de dotação orçamentária. Nas ações, os órgãos que propõem, os requerentes, eles falam que tinha que ter uma dotação, que vai aumentar custo, e isso aí vai ser discutido também durante essa pesquisa. E aí, o que aconteceu? A partir dessas ações, o ministro Luiz Fux emitiu uma medida liminar, suspendendo a vigência desse juiz das garantias, e acionou o CNJ para que ele apresentasse estudos, também promoveu audiências públicas, o CNJ fez uma consulta pública e entregou um estudo para dar essa resposta ao STF e ele finalmente julgar se ele vai manter a suspensão, se essa lei vai entrar em vigência ou não. Quais foram as situações identificadas por esse estudo promovido pelo CNJ? Que no Brasil a gente tem 3 tipos de situações. Localidades com varas únicas, que essas aí seriam o gargalo maior,
da implantação do juiz das garantias, localidades com mais de uma vara, mas com apenas uma de competência criminal, e localidades com mais de uma vara com competência criminal. Então, temos 3 realidades distintas num país aí de dimensões continentais. O que o CNJ propôs como solução? A primeira proposta foi que houvesse uma especialização naquelas que coubessem, usar uma única unidade jurisdicional para direcionar as atribuições do juiz das garantias, como, por exemplo, nas capitais, né, escolher uma vara e ela ser a de juiz das garantias. Regionalização, que ele vai concentrar as competências do juiz das garantias em um núcleo central ou uma única vara, que vai abranger um certo limite territorial, com 2 ou mais comarcas ou subseções que são localizadas próximas. Terceira proposta, promover o rodízio entre juízes, usando parâmetros diversificados conforme a conveniência de cada realidade, assim como é feito nos regimes de plantão, de substituição ou de distribuição aleatória via sistema, e entre juízes já agrupados ali em regiões. Uma quarta solução também que foi levantada, né, foi questionada nas ADIs, é que deveria haver atualização do módulo criminal do PJE para a tramitação desses atos de competência do juiz das garantias, então seria uma adaptação no sistema eletrônico que já está em funcionamento, e uma quinta também em relação ao prazo de vigência, que ele fosse estabelecido por 120 dias, para que esses tribunais tivessem o tempo de se reorganizar. Atualmente, como que está esse andamento das ADIs? Os artigos 3º A ao 3º F se mantêm suspensos. No dia 4/2, o ministro Alexandre de Moraes julgou improcedente um habeas corpus impetrado pelo IGP, que apontou como pacientes os presos em flagrantes que não tiveram realizadas as audiências de custódia em 24 horas. Então, já está sendo levantado para derrubar essa suspensão, para que garantias que essa lei 13.964 prevê e estão suspensas, já comecem a atender, né, os jurisdicionados. O último andamento dessas ADIs foi no dia 19/3, um parecer da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, se posicionando a favor dessa suspensão que foi aplicada pelo STF, até que o CNPJ apresente uma regulamentação que possa ser aplicada a nível nacional. E também faz alguns apontamentos de inconstitucionalidade de alguns dispositivos dessa lei anticrime. Nesse momento, essas ADIs estão aguardando a inserção em pauta do plenário da Suprema Corte, o que ainda não há previsão para entrar em pauta e ser julgado. Em relação às conclusões, as considerações finais levantadas na pesquisa, é que o tema teve que ser ajustado. Inicialmente, ele previa um estudo mais direcionado, até em relação a custos, a esse tipo de estimativa, no âmbito do TJ Goiás, e acabou que com os desenrolares das ações diretas de inconstitucionalidade, a gente resolveu abranger essa pesquisa para observar como que ia ser esse comportamento a nível nacional mesmo, a partir das decisões que fossem tomadas com o andamento das ADIs. Também vamos destacar aqui que é um exemplo prático da teoria de separação dos poderes, que é aquele sistema de freios e contrapesos que a gente estuda já desde o começo do curso de Direito, né, começa a ter essa noção, em que um poder, ele interfere, de certa forma, no outro, para balancear, para equilibrar, para que um não invada, não se sobreponha sobre a competência do outro. É um exemplo prático que a gente tem aí, é o juiz das garantias. Uma lei que foi proposta pelo Executivo, legislado pelo Legislativo, sancionado pelo Executivo e simplesmente atingia diretamente o Judiciário. E aí o Judiciário precisou de suspender para ele mesmo dar as respostas que ele não tinha. Outra frase que eu destaquei até na dedicatória desse trabalho é tirada do livro Alice no País das Maravilhas, que diz o seguinte: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. É uma parte um pouco assim filosófica, né, que eu viajo um pouquinho assim, mas faço um paralelo entre o juiz das garantias e a coerência com o sistema acusatório. Porque é o seguinte: se o direito processual penal ele não tem uma forma definida a partir de ferramentas como juiz das garantias, a partir de institutos que o caracterizem, ele fica sem um rumo. E ele também não atende aos anseios que a própria Constituição Federal, que é a Carta Magna, ela não é impor a palavra, que ela preconiza, ela pede por um sistema acusatório. Então, o juiz das garantias daria, né,
um rumo mais assertivo para esse enquadramento no sistema acusatório. O método CNJ para elaboração desse estudo também é bastante interessante, com consultas públicas, eles tiveram 111 retornos, sendo que 77 foram encaminhados por magistrados, são profissionais operadores do direito que estão lidando diretamente, né, com a realidade das unidades judiciárias criminais, 27 por tribunais e 7 por instituições e associações, ou seja, além de membros da comunidade, foram ouvidos os órgãos e os profissionais operadores de direito que atuam diretamente com essa realidade. E o que foi confirmado ao final, de acordo com o estudo do CNJ, que não há uma necessidade de reestruturação, de investimentos, haveria uma necessidade de reorganização. Dentro daquelas soluções propostas, cada vara iria se adaptar para atender esse Instituto do Juiz das Garantias. Um dado interessante do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ é que, com base em 2018, 59% do total das varas do Brasil são as de juiz único, que é exatamente esse gargalo, onde o juiz não conseguiria, teoricamente, se revezar com outro, para que um magistrado atue na fase do inquérito e outro a partir da recepção da denúncia na fase da ação penal. O contexto da pandemia da Covid-19 seria um tema para um novo estudo, é claro, mais direcionado e com um escopo definido para isso, mas pode ser que a pandemia da Covid-19 tenha auxiliado na aceleração de algumas ferramentas que foram instituídas, né, pelo Poder Judiciário, para que essa implantação do juiz das garantias fosse viabilizada, como, por exemplo, a realização das audiências virtuais. E também a gente aponta ao final que há necessidade de continuidade do acompanhamento dessa pesquisa acadêmica, dado que a ação ainda está em trâmite, ainda não foi dada uma decisão final, e ao que tudo indica, se esse instituto entrar, vão ter mais campos ainda para pesquisa em relação à efetividade, aos números que vão ser trazidos pós-implantação, se ela vier a acontecer. E eu abro agora para as considerações e questionamentos da banca examinadora. Obrigada, Natália. Só fecha o seu slide para a gente poder... Eu passo a palavra para a professora Ulda. Boa noite, professora Taualba, França. Boa noite, professor Kelvin. Boa noite, professora Alice, colegas, doutores aqui presentes, né, meus colegas. Prazer em conhecê-la, professora Alice, que eu ainda não conhecia. Prazer em estar aqui com você, meu amigo Kelvin, que está caladinho. E prazer imenso também de estar aqui com você, professora Taualba. Muito obrigada pelo convite. Natália, eu queria te parabenizar, seu trabalho belíssimo que você fez, muito bem escrito, né? Um raciocínio, assim, tranquilo que você foi desenvolvendo, muito concatenado. E eu fiquei surpresa, né, quando eu vi no seu trabalho a questão, né, questão do Covid também, mesmo que seja um livro pequeno que você começou, que serve para um trabalho futuro, mas você não deixou nada de fora, né? Então, você, assim, tentou, dentro do tema que você se propôs, você abrangeu tudo que foi possível abranger, de uma forma muito gostosa de ouvir sua apresentação, né? Eu fiquei muito satisfeita com o seu trabalho, viu, Natália? Quero te parabenizar e vi por detalhes, assim, pequenos, todo o seu esmero, o seu comprometimento na escrita, né? No raciocínio. Aí, sob orientação, a batuta aí da professora Taualba, né, que eu sei que ela não dá moleza para esses alunos, né, acabou construindo esse trabalho aí belíssimo, né. Teria algumas discussões, mas talvez não seria aqui, né, quando fala que oportunizou um certo aceleramento e trazendo as audiências virtuais, no penal abriria uma discussão que não cabe aqui agora, viu? Que eu tenho muito receio, porque o tete a tete é outra coisa, né?
Será que a defesa não estaria cerceada por meio dessas audiências virtuais, né? Mas, por outro lado, teríamos que pensar outras questões, então, não cabe aqui. Mas eu quero te parabenizar por ter trazido para a academia, também ter tocado nesse ponto, né? Que merece a nossa reflexão. Eu só queria te perguntar qual foi a solução, né, a providência proposta para a implantação do juiz das garantias no Brasil, que você considerou mais importante, do seu ponto de vista. Tá, professora, obrigada, assim, vamos reforçando, né, realmente a professora Atalvo teve uma participação fundamental na qualidade, né, no crescimento desse trabalho, no amadurecimento mesmo, no meu amadurecimento enquanto pesquisadora, né, e em relação às audiências, realmente foi o que eu levantei, é uma questão para uma outra pesquisa, né, para um outro viés, foi até algo que a gente, durante a realização de do penúltimo saber jurídico, nós recebemos o doutor Luciomar Fernandes, e foi uma pergunta que foi feita para ele, que assim, gerou bastante interesse, né, mas, doutor, quando é virtual, realmente o senhor tem a mesma humanização, o senhor, né, tem essa mesma conexão com o preso, essa mesma receptividade com a defesa, e assim, cada magistrado, né, defende o seu ponto de vista, então realmente isso aí seria para uma nova discussão, uma nova pesquisa acadêmica até. Do que eu achei mais interessante foi que no começo da pesquisa, eu também tinha essa sensação que foi proposta nas ADIs. Não, mas vai ter que dobrar o número de juízes, vai ter que aumentar a estrutura, vai ter que aumentar servidor. Então, assim, essa proposta do CNJ, apesar de entender pessoalmente, né, que alguns magistrados não vão ficar muito felizes, porque eles não vão se sentir atendidos, né, pela situação das varas únicas, pela dificuldade ali da operacionalização desse instituto, mas eu achei que o CNJ foi bem assertivo em, assim, mostrar que já existem no Brasil, inclusive eles identificaram no Amazonas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Piauí, São Paulo, os tribunais que eles já têm uma operacionalização parecida com o do juiz das garantias, varas que realmente recebem os processos que são flagrantes, que recebem as audiências de custódia, recebem essas demandas iniciais do criminal, né? Então, assim, o CNJ comprovou que realmente não precisa de toda essa reestruturação, seria realmente uma reorganização, uma definição de pontos que seriam regionalização, por exemplo, em Goiânia, uma vara, que até eu fui numa palestra, ainda pouquinho antes da pandemia nos impedir, né, dos encontros presenciais, que teve a professora Ana Cláudia Veloso, e ela falou que recebeu do ex-presidente do Tribunal de Justiça esse pedido, e se fosse implantar o juiz das garantias, a vara dela seria a convertida em vara de juiz das garantias. E ela falou que estaria pronta e preparada para receber. Só que realmente tem que pensar nessas unidades judiciárias de juiz único. E aí o CNJ vem propondo, não, já existe regime de plantão, já existe um certo rodízio. Então, assim, seria possível, sim, regionalmente, por exemplo, em capitais grandes, uma vara ser convertida, nas intermediárias, juntar aquelas regiões que já se comunicam, né, e definir um centro, uma central, um núcleo ali para tratar do juiz das garantias, e para as varas de juízo único, essa questão mesmo de adaptação em formato de rodízio. Então, assim, acho que as 3 soluções que o CNJ traz, ela nos mostra que é possível. Realmente tem que ter coragem e boa vontade, né, para que seja implantada, no caso do STF decidir dessa forma. Certo. Plenamente satisfeita, Natália, com sua resposta, com sua colocação, que foi, né, bem ampla, bem objetiva também. Esqueci de falar que você, na sua apresentação, você foi muito clara, muito objetiva, gostoso de ouvir. Eu ficaria aqui horas e horas te ouvindo, discutindo sobre o tema, mas é como a professora Ataualba sempre fala, né? É um momento solene, então ele tem regras, tem limites também. Senão nós iríamos ficar aqui discutindo noite adentro. E eu quero deixar registrado também, que eu tenho certeza, a coorientação do meu querido amigo, professor Kelvin,
que também é outro incansável no exercício do magistério, né? Então, eu vou devolver a palavra à professora Taualba, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui participando dessa banca e aprendendo tanto. Obrigada, Rita. Só um comentário também. Eu sofri esses últimos dias todos pensando, só 20 minutos, meu Deus. Será que eu vou conseguir? Deu para ver que você for para você. Natália, tem uma coisinha ou outra assim que eu vou passar para a professora Taualba, que eu sei que é resultado de assoberbamento, final, né, de preparo para apresentação, mas assim, eu já tomei até floral de bar para perfeccionismo. Eu tenho um olho assim que eu vejo tudo, né? Então, assim, é um pontinho que faltou lá no ED de edição, eu vou lá e vejo, né? Então, para que fique realmente, né, que eu tenho certeza que você colocou em outros, a professora Alba, não deixe isso passar, mas é você que, às vezes, na hora de corrigir, de fazer as correções finais ali, acontece mesmo. Mas isso nada tira o brilho aí esplêndido do seu trabalho, viu, Natália? Você está de parabéns. Obrigada. Alba, com a palavra. Muito obrigada. Obrigada, doutora Uda. Eu passo a palavra para a professora Alice. Boa noite novamente. Boa noite para a brilhante aluna, Natália, professora orientadora, Taualba. Como sempre, os trabalhos são maravilhosos, né, Taualba? O seu dedo ali, com certeza, aprimorou muito. Boa noite, professora Uda. É um prazer conhecê-la, mesmo que virtualmente, né? A gente gostaria de estar dando abraços para todos. A vontade é só essa. Mas a gente, daqui uns dias, com certeza, nós poderemos matar essa vontade, isso eu tenho certeza. Boa noite a todos os alunos que aqui permaneceram, que estão ouvindo a aluna, que já expôs um pouquinho do seu trabalho no seminário anterior, né, Natália? Apresentou o quadro e veio aprimorando. E seu texto está, assim, é um texto gostoso de ler. Eu gostaria de falar isso, porque tem encadeamento de ideias. Na parte que me toca, a dedicatória, amei, tá? Eu não sei porque o meu nome agora está na moda. Antigamente não era, só tinha eu e as minhas avós, com o nome de Alice. Então eu cresci com o nome... Ah, Alice, aquela! Então, no País das Maravilhas... E por isso eu tive, desde o início, muito gosto em ler aquele que tem o primeiro pseudônimo, que é um matemático muito famoso, que você fez questão de inserir um nome real. Em vez de Lewis Carroll, você colocou o nome real. E que traz, por ser matemático, por que ele usou o pseudônimo? Não sei se você sabe disso. Ele usou o pseudônimo justamente porque ele, por ser matemático, não poderia, à época, filosofar tanto. Então, o nome dele cairia em descrédito. Então, ele utilizou um pseudônimo justamente para poder ali nos livros escrever e dialogar e filosofar. O livro dele é uma filosofia a todo momento. E sim, nós temos, e pode ser utilizado, como você bem utilizou aqui para a sua pesquisa, né? Para onde queremos chegar? Precisamos ter essa menção, principalmente para que as legislações não sejam papel em branco, né? Para que essas legislações possam ser concretizadas. Então, gostei muito da sua dedicatória, que você puxou ali para o final, então você trouxe ela também para a sua conclusão. Fez uma abordagem das ADIs, sim, porque é o que temos hoje, que é uma novidade, e trouxe, então, eu acredito muito que você fez um diagnóstico, né? O diagnóstico das situações e apontamento para futuras percepções, futuros estudos. E nessa perspectiva de futuros estudos, eu gostaria de poder acrescentar, se você me oportuniza aqui nesse momento, a perspectiva, por exemplo, de Lênin Streck. Eu não sei se você o conhece, doutrinador na área de direito constitucional. Ele escreve muito a respeito do direito constitucional, neoconstitucionalismo, e ele traz muito a respeito, o entendimento dele, e aí isso são perspectivas, né, é de que é completamente constitucional
e que essa matéria nem deveria estar sendo questionada via DI, causado todo esse tumulto que está causando. Então, ele é muito firme e forte nesses posicionamentos e talvez possa te acrescentar para um futuro, falo em termos de futuro, né? Para futuras pesquisas, para que você possa refletir um pouco a respeito. Ele escreve muito no Conjura, até para que possa, eu vou colocar até aqui no chat algo que ele escreveu, e são textos curtos, mas tem também outros textos, mas com abordagem de direito constitucional. E trazendo justamente isso. Será que precisariam tantas ADIs? Será que precisaria realmente ter suspenso? Será que o juiz de garantias já não poderia ter sido implementado, e aí a gente poderia ter havido várias melhorias a respeito do assunto? E você, Natália, aí eu volto a te perguntar, você acha, porque o CNJ trouxe ali um estudo, né? Trouxe algumas considerações, algumas propostas para implementação, já trazendo assim, olha, né? Está constitucional e a gente tem propostas de encaminhamento. Mas e você, Natália, que estudou tanto a respeito do assunto? O que você, de fato, acredita? Você acredita que das EDIs e do estudo que você fez, você acredita assim, que existe alguma tendência a ser tratado como constitucional? E se for constitucional, qual dessas propostas que você acredita que seria mais benéficas, que seria mais interessante para que houvesse essa implementação? Só para aproveitar um pouquinho. Tá, professora. Bom, quando a gente olha para os números, é um pouco assustador, né? Você pensar, 58% das unidades judiciárias, elas são de juízo único. Que é justamente o gargalo, seriam, né, as localidades onde você teria maior dificuldade nessa implementação. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que pensar muito no avanço do juiz das garantias para o sistema processual penal, para que também, talvez, diminuíssem essa onda de questionamento sobre a imparcialidade do magistrado. Então, assim, eu vejo como uma ferramenta que ela atenderia, né, a várias perspectivas, né? Seria um conforto para o magistrado, né? Ele atuou ali na fase investigatória, ele deu toda a atenção, né, para a pessoa que está presa, que é uma das atribuições, ele deu toda a atenção para prorrogar ou não o inquérito, para receber, para expedir ordem de escuta telefônica, para sigilo bancário, ele deu todo, né, a condição para que tenham provas ali no inquérito que sejam julgadas de forma técnica, mas não por ele, que já estaria ali contaminado com tudo aquilo que ele vivenciou naquele processo. E assim, eu acho que essa divisão seria importante. O magistrado que recebe também, o magistrado da instrução, se ele achar que faltou algo, ele tem também a premissa de pedir essa nova instrução, né? De pedir essa produção dessa prova, se ele não achar suficiente para ele ter uma convicção. Então, assim, no mundo do sonho, eu acredito que sim, deveria ser implantado, já deveria ter sido. É algo que países da América Latina já funcionam. Então, assim, é uma realidade próxima. Como o próprio CNJ identificou, vários tribunais de justiça já tem várias mais especializadas nessa parte de dar o apoio na fase do inquérito, né? E seria também para a defesa, eu acho que também um alívio, sabe, professor? Porque daria para ela, né, saber, não, ela vai vigiar ali na fase do inquérito, e até se um outro advogado assumir, ele vai assumir na fase do processo e vai conseguir, né, repartir, chegar ao juiz da instrução, que realmente deve chegar, não toda aquela talvez, contaminação dele ter participado do pedido de delegado e ter, né, tipo assim, passou, ele participou de toda uma sabatina daquele apenado, daquele acusado, e aí ele já tá convicto, entendeu? Nossa, é aquele tal negócio, onde há fumaça, há fogo.
Então, por que o delegado está insistindo tanto? Por que o Ministério Público está, né, tá batendo tanto nisso? Deve ter alguma coisa errada. Então, ele já vai sair para ação penal e para um outro magistrado que ele vai receber a parte técnica, ele vai julgar em cima do que é técnico. E dentre as proposições que o CNJ traz, as 3 são aplicáveis. As 3, que é regionalização, especialização e a... Ai, desculpa, fugiu aqui o nome. A terceira, que é o quê? Cada unidade judiciária, para cada região, para cada tribunal, para cada tamanho de demanda, se pode aplicar uma das 3 e o CNJ ainda abre, ou o que o órgão, dentro da sua competência de organização judiciária, que ele julgar como adequado àquela realidade. Então, para mim, o CNJ trouxe essas 3 como um modelo, deu a solução também para a questão do processo judicial eletrônico, que seria uma alteração no modo de um sistema que já funciona no Brasil inteiro, e ainda atendeu a questão da vacatio legis, que foi uma das críticas mais assim, enfocadas também nas ADIs. 30 dias para você mudar todo um país, aí foi uma coisa assim que foi bastante criticada lá no início, né? Tanto que correu com as ADIs e no começo já suspendeu por 120 dias, depois suspendeu o sine die, sem data para reavaliar, porque realmente precisava de um tempo maior, né? E eu acho assim, isso aí também tem a influência do populismo penal, né? Que a gente sabe que é um fenômeno observado nas democracias, há uma demanda, um anseio da população pela solução de um problema grave, e vem aí o poder legislativo e o executivo, né, apresentando uma solução de proposta de retorno rápido. Mas o judiciário fala, peraí, calma aí que vocês estão mexendo, no meu bolso, né, vocês estão mexendo na minha estrutura, vamos organizar direitinho, vamos estudar para ver como que isso aí realmente deve entrar. Acho que foi isso. Obrigada pela resposta. E realmente, por qualquer mudança, há muita resistência, né? E eu gostei muito da parte final que você colocou aqui, e é justamente com proposta, né, com posterior avaliação de indicadores de produtividade, esse diagnóstico que você apresentou e sugestão para posteriores estudos, com avaliação de indicadores, justamente servem, eu acredito muito, Natália, que serve para que você possa verificar, assim, é benéfico ou não, né? E, de qualquer modo, a gente tem que aguardar mesmo desenrolar. Acredito eu, se for a minha opinião, é que é constitucional, sim, a gente quer, mas só é opinião, né? E aí eu sigo o que o Lei de Streck aí mostrei para você, por favor, leia, que você complemente o seu estudo. Fiz esse questionamento muito mais para que a gente possa exercer, como a professora Uda fez aqui, que a gente possa exercer o nosso papel na banca, porque imagina, a gente não pode fazer nenhum questionamento, a banca não é válida, não é, professora Uda? A gente precisa realmente cumprir o papel e principalmente para saber, para perceber, não só pela escrita, mas na sua sustentação do seu trabalho. Então, eu agradeço imensamente as suas pontuações, o seu trabalho, como disse, está muito bem escrito. Eu vou repassar agora para a professora Taalba para fazer as pontuações dela. Obrigada, Natália. Peraí. Tá tá dando eco. Deixa eu ver se eu... Vou clicar. Bom, tá dando eco ainda. Põe o seu celular no mudo. Eu tô tentando tirar. Pronto. Já que foi agora? Não. E agora, ainda tem? Tem. Fecha o microfone do celular. Deixa eu desligar aqui. Bom, agora pronto, acabou.
orientar a Natália foi muito fácil para mim. Foi muito fácil para mim, porque ela já veio, né, teve a orientação do professor Kelf, mas ela já veio muito ciente do que ela quer. Essas observações, elas são muito válidas da professora Uda e da professora Alice, porque em relação ao juiz da garantia, eu acho que cada operador do direito vai depender do nível de garantismo, né? Se ele é mais garantista, se ele é menos garantista. Então, a questão de ser ou não inconstitucional, acho que vai depender do posicionamento de cada operador do direito, de cada advogado, de cada juiz, porque até mesmo dentro do próprio judiciário há uma celeuma em relação a isso. Se é ou não inconstitucional, se é ou não viável. Aí eu nem vou emitir assim um juízo de valor enquanto orientadora, igual a professora, assim como a professora Uda disse, porque se a gente for entrar na questão das audiências remotas, né, do encontro, da sala de aula virtual, de todos os problemas que nós temos em diferentes regiões do Brasil, que aí a gente vai ter pontos positivos e pontos negativos. Até a Natália, no nosso último encontro, a gente conversou muito sobre o trabalho dela, e inclusive da origem do juiz das garantias, né, Natália? Que a gente, que na verdade foi feito de uma forma, e aí acabou indo para da origem e do que é o atual hoje, da atual legislação. E aí esse juiz da garantia, ele veio atrelado, inclusive, aí a criminalização mesmo do próprio juiz, do próprio magistrado, né, desse posicionamento que limitou, que vem aí limitar um pouco até a própria ação do magistrado. Aí eu tenho duas perguntas, Natália. Primeiro, a gente falando da questão da paridade, tá? Não é, o Ministério Público não é poder, mas a gente teria também um Ministério Público das Garantias, né, um promotor das garantias, porque de todo jeito é um promotor que ele é o órgão acusatório, mas não teria uma nova visão se fosse um promotor diferente, assim como é um juiz diferente? Outra coisa, não, primeiro você me responde isso, depois a gente continua. Então, o que acontece? O Ministério Público, ele é o órgão acusatório. Então, assim, eu acho que não faria tanta diferença, né, se trocasse de um promotor para outro, não interferiria diretamente, assim, no resultado, porque ele está ali para acusar, assim como a defesa está ali para defender. Não faria nenhum sentido eu ter um advogado, em regra, assim, eu limitar o advogado, o advogado que atua na fase de inquérito, ele não pode atuar na ação penal, porque ele está já acompanhando, né, e eu não poderia limitar esse poder dele de participar das duas, que o que vem discutido no juiz das garantias é principalmente o foco na imparcialidade, foi aquilo que eu disse agora há pouco com a professora Alice. Se o juiz está ali recebendo, né, o Ministério Público, o delegado, falando, olha, me dá quebra de sigilo, me dá condição coercitiva, sigilo telefônico, sigilo bancário, ele vai acabar que o juiz, ele vai falar, nossa, tá esmiuçando demais, tá? Tem uma coisa errada, esse cara é culpado mesmo. Mas, então, aí se tira, né, se quebra essa parcialidade ao deixar esse juiz da fase investigatória, o juiz das garantias, não atuar na fase da ação penal. Já eu acredito que, assim, na minha visão, na pesquisa que foi feita e tal, a função do Ministério Público, ela não interferia, porque ele estaria para acusar, né, tanto no inquérito, se houvesse autoria e materialidade, e ele estaria para acusar de novo na ação penal. Então, assim como a defesa, estaria para defender nas duas fases, pré-processual e fase processual. Então, eu acho que o que tem aí não é uma imparcialidade do Ministério Público, se discute a imparcialidade do juiz, que é o que vai presidir. E o que vem nessa pesquisa é isso mesmo. Então, assim, para mim, não teria tanto sentido, né, ter um Ministério Público das Garantias, mas sim, um juiz faria todo sentido,
para resguardar, como eu disse, o próprio magistrado, né, para ele ter uma segurança dele poder, né, entrar de cabeça na fase investigatória e também entrar de cabeça na fase da ação penal, sem ter esse comprometimento, essa acusação de falar assim, não, você já estava convencido lá atrás o que você ia fazer nessa sentença. Não vai ter esse tipo de questionamento. Acho que vai até evitar subir tanto recurso, entendeu, para o tribunal. Porque o juiz ele vai estar embasado, ele vai estar fundamentado, ele vai estar olhando até no momento da ação penal. Então, não vai ter até, assim, pode ser, né, uma coisa a se observar, se for instituído o juiz das garantias, como que vai se comportar essa estatística, né, dos recursos, das apelações para as instâncias superiores. Mas para o Ministério Público, eu acho que não faz sentido questionar uma imparcialidade, porque ele é um órgão parcial, ele é o órgão de acusação. Pois é, eu estou aqui até pensando, até coloquei aqui, se prejudicaria ou não a verdade real, né, na busca da verdade real do juiz aí na busca, se por acaso no curso da ação penal, se o juiz determinar novas instruções para novas investigações, ficaria com quem essa ação penal? Com o juiz lá da fase do inquérito ou com o próprio juiz da ação penal? A lei diz alguma coisa sobre isso? Diz, na própria competência, ele limita. As provas que saem da fase de inquérito e vão para a ação penal são as provas irrepetíveis. Mas, assim, se o juiz achar que tem que fazer mais algum tipo de diligência, a lei impõe algumas limitações. Mas, assim, como eu fiquei mais nessa parte do juiz das garantias, eu passei por isso, eu vi que tem, né, ela elenca o que ele pode fazer, mas, assim, não foquei nisso, não assim, poderia, né, apresentar futuramente alguma coisa nesse sentido, né, das limitações desse juiz na ação penal. Eu acho que, igual você bem colocou no seu trabalho, até nas suas conclusões, essa lei ela é muito nova e ela ainda vai ser objeto de muita pesquisa e muita deliberação. Até então, a gente está em suspenso aí, a gente não sabe, inclusive, o próprio posicionamento do próprio STF, né? Bom, material de pesquisa você vai ter muito. Bastante. A banca vai deliberar agora e a gente retorna assim que a gente terminar, tá? Inicialmente, antes de começar a falar do seu trabalho, Natália, eu quero agradecer a gentil presença, né, e por terem aceito o convite, professora Uda, professora Alice, né, professora Uda, que é doutora e escreve, inclusive, em Direito Penal, professora de Direito Penal, professora Alice em Direito Público. Então, muito obrigada mesmo. Eu acho que as bancas são enriquecedoras com as avaliações de vocês. Agradeço ao professor Kelvin por estar aí sempre orientando os nossos alunos e despertando paixões na área do direito penal como ele desperta. Quero agradecer os alunos, Natália, sua banca também, se a gente tivesse presencialmente, seria uma banca lotada, tá? Você teria uma sala lotada, como raras as vezes a gente vê em bancas presenciais. Isso demonstra o seu prestígio e a consideração que seus colegas têm por você nesse trabalho, nesses 5 anos de convivência e trabalho acadêmico e dedicação e engajamento com a vida acadêmica, igual você tem demonstrado aqui na Unicamburi. O seu trabalho, eu vou falar por partes, né? O seu trabalho, ele tem uma coisa que me chama muita atenção e que eu gosto muito, que é a questão de fazer tabelas, de você compilar dados, de falar sobre esses dados, de analisar variáveis, né? Então, o seu trabalho, ele tem essa qualidade que hoje em dia também é muito pedido, inclusive por revistas com quais A e B, e isso engrandece e enriquece muito o seu trabalho. Você fez isso com muita maestria. A professora Uda, ela conferiu toda a sua citação e realmente toda a sua citação está no seu referencial bibliográfico. Isso também né, não há indícios de você ter copiado. As suas fontes, elas são fidedignas e você a cita, prestigiando, inclusive,
inclusive, quem escreveu a obra, né, e o autor daquelas ideias. O seu trabalho, ele é um trabalho, assim, que é unânime na banca, é um trabalho gostoso de ler, é um trabalho fácil de ler, que instiga a nossa leitura, não é uma leitura cansativa. Eu, enquanto sou orientadora, não encontrei contradições na leitura, porque às vezes a gente encontra, né, professoras, a gente encontra contradições. O estilo de escrita, ele muda, dependendo do estágio que o aluno esteja, né? E o seu estilo de escrita, ele foi concatenado, ele manteve o mesmo estilo do início ao fim, da introdução à conclusão, né? Então, isso indica que foi a própria pessoa que escreveu, porque a pessoa, quando o aluno copia e cola, a gente identifica também pelo estilo de escrita. Muitas vezes o aluno pergunta, como é que você sabe que eu copiei, professora? Eu falei, estilo de escrita, muda de um parágrafo para o outro. Então, demonstra que você escreveu. O tema é um tema atual, é um tema relevante, é um tema controverso, e o tema, quanto mais controverso, mais análise de variáveis a gente tem que fazer, né? E aí você demonstrou que você se despiu de paixões e você fez a ciência como a ciência deve ter, analisando dados, analisando fatos, né? Então, você analisou, você trouxe os fatos, você mostrou a fonte desses fatos, mostrou a fonte desses dados e fez a análise numa análise desprovida de grandes paixões, né? Até a gente que, por exemplo, que trabalha na área penal, eu que já trabalhei na área penal, a gente até comentou sobre isso na deliberação da banca, que a gente tem tantos questionamentos em relação a isso, que o promotor ele também pode pedir absolvição, e o juiz pode não concordar com a absolvição, né, com base somente no inquérito. Então, como que vou ficar... são fatos, assim, que, às vezes, quando a gente fala do juiz das garantias, a gente tem aquele dado encaixotado, enviesado ali, aquele dado... olha, o juiz da garantia é porque ele deve ser imparcial e que ele vai julgar. Tá, mas enquanto ele não julga, no recebimento da denúncia, se o Ministério Público não denunciar e o juiz não concordar, vai ser o mesmo juiz? Não vai ser o mesmo juiz? São tantas dúvidas, são tantas minúcias, né, que realmente leva a gente a muitos questionamentos. A gente tem o Lênin Streck, que é um garantista, né, que foi membro do Ministério Público por muitos anos, escreve muito bem, doutor na área, hoje é um dos mais conceituados, e ele fala isso com muito... Mas a gente tem... Perdão. A gente tem doutrinadores e juristas que têm posicionamentos completamente diversos a isso. Então, você trouxe isso com muita propriedade, mas eu falo propriedade não de, olha, eu sei tudo. Não, os dados são esses, né? Igual a gente faz a ciência, eu não sei tudo. Eu tenho esses dados. Hoje em dia, eu analiso esses dados assim, dessa forma. Daqui 6 meses, assim como qualquer outra ciência, qualquer outro ramo da ciência, daqui 6 meses, a literatura de hoje, que a gente considera moderna, pode estar obsoleta, né? Porque o posicionamento e a dinâmica dos tribunais podem ser totalmente diferentes do que a gente tem hoje. E isso é muito gostoso na ciência. Isso move o mundo, isso move a gente. E você fez isso muito bem. O seu trabalho, como a professora Uda disse, e a professora Alice também, ele não tem correções a serem feitas, com exceção de um pontinho ou outro aqui, que são erros materiais, erros assim de digitação, ou às vezes passa mesmo, a gente vicia no texto, né? A gente vai lendo, e aí você quer ler cada vez mais, e aí vai lendo mais rápido muitas vezes, e passa o olho. Isso acontece com qualquer pessoa. Por isso que a gente até, todo mundo, da graduação ao doutorado, ao pós-doutorado, passa o trabalho para correção gramatical, né? A gente passa por um professor de português justamente, olha, por favor, leia o meu texto, vê se eu não incorri num vício de linguagem, se eu não estou escrevendo ali, rodeando o topo, né, falando a mesma coisa a vida toda, esqueci um ponto, uma vírgula, enfim.
isso faz parte, mas isso não macula o seu trabalho, isso não macula a qualidade do seu trabalho, tá? Então, isso ficou muito, para todos nós que estamos assistindo, ficou muito visível. Eu senti falta do slide do seu trabalho do saber jurídico, que você fez um slide que você colocou no trabalho, e esse tabelamento, essa criação de imagens, a Natália, como vocês ela não colocou nos slides, mas nós que lemos, a gente sabe, ela quem criou, ela fez, ela concatenou a ideia ali, como se fosse um mapa mental, ela fez o tabelamento, ela mostrou passo a passo até chegar na conclusão dela. E ela trouxe uma outra coisa que é muito importante. Na introdução, ela falou, olha, o meu objetivo é esse, o meu problema é esse, a minha hipótese é essa. E ela chegou lá na conclusão e falou assim, o meu problema foi esse, eu respondi o meu problema e as minhas hipóteses foram respondidas, foram equivalentes ao que eu pensava. E no decorrer da pesquisa, nós mudamos o direcionamento da pesquisa. Porque isso é possível. A pesquisa, ela pode ser mudada porque você vai tendo ou não vai tendo dados, ou vai tendo novos dados que pode direcionar a sua pesquisa, né? A gente não começa um pré-projeto, um projeto de pesquisa e termina do mesmo jeito. Como dizia Heráclito, né? A água nunca que passa pelo rio, que passa embaixo da ponte, nunca será a mesma. Então, quem inicia um pré-projeto e finaliza esse projeto, a sua graduação, a sua dissertação, a sua tese, vai ter sempre mudanças, porque nós vamos sempre ter fatos novos. E por isso que a gente faz ciência, para a gente descobrir o novo, e não só para confirmar. A gente faz ciência para descobrir quebrar paradigmas, ter novas soluções, e não para confirmar o senso comum. E você fez isso com muita maestria. Em relação à aluna Natália, e aí eu falo aqui agora em nome da Unicamburi, você foi uma aluna como poucas alunas, mostrou um engajamento, participou de tribunal do júri simulado, participou dos saberes jurídicos, participou do evento, contribuiu com o seu conhecimento de outra formação, né, da sua função lá na Universidade Federal de Goiás. A Natália, ela foi aluna e trabalha na Universidade Federal. Você contribuiu aqui com essa professora leiga em informática e ajudou durante os eventos. Você foi debatedora, você foi mediadora, você foi questionadora, você foi solucionadora, e você foi, assim, pesquisadora. E isso na academia, né, isso enriquece demais. Isso é a alegria de todo professor, de todo orientador e de todo coordenador. Isso transforma o trabalho da gente, traz mais facilidade, mais doçura, mais leveza para o trabalho da gente, né? E aí, isso é o que a gente espera do nosso aluno no curso de Direito, no curso de Ciências Jurídicas, né? Essa instigação, essa vontade, esse desejo, e que você demonstrou nesses 5 anos. O seu desejo, ele foi tanto que você chegou a vir aqui no sábado, tirou suas crianças da cama e chegou aqui para orientação, né? Isso é um prestígio, não só com o professor que estava aqui te esperando, mas é um prestígio com tudo que você faz, né? Isso é o reconhecimento e o respeito por tudo que você faz. E aí as professoras vão entender o que eu estou falando. Quando a gente tem filho, que a gente trabalha, que a gente é mulher, a gente tem uma dificuldade a mais, né, professora Uda, professora Alice? A gente tem toda aquela carga que se espera de uma mulher, né? Que a gente seja super heroína. E, na verdade, a gente não é super heroína porque a gente não está sempre de capa e a gente não dá conta de tudo, né? E quando a gente dá conta, nem sempre esse reconhecimento ele é visto. Você, inclusive, criou uma página, para quem não sabe, a Natália, inclusive, criou uma página no Instagram em que ensina direito, né? Que traz informações para o direito com muita qualidade, com trabalho gráfico, com conteúdo gráfico. Isso mostra a vontade de aprender e de dialogar e de transferir o saber, né? Mas não transferir de uma forma só transferida, tipo, olha, é isso,
ação penal é isso, juiz da garantia é isso. Não, é muito mais que além do que isso, né? E quando a gente é mãe, Natália, e eu vou bater nessa tecla porque eu acho que muita gente coloca isso como empecilho e você colocou como um impulso, né? Um impulso para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para meu marido, para a minha família, para a minha mãe, para a minha casa, que é casa de vó, né? Isso é um impulso na nossa vida e, às vezes, parece que suga a nossa energia, mas, na verdade, enquanto a gente está buscando energia para a gente só dá aquilo que a gente tem, Natália. A gente não dá o que a gente não tem. E hoje aqui, e eu falo pelos 5 anos e coroando o dia de hoje, você deu o que você tem de melhor. E o que você tem de melhor, você apareceu aqui que encantou todo mundo. O seu conhecimento, a sua beleza, a sua leveza, a sua dedicação, tá? A sua amizade, os seus amigos estão te chamando de mulher virtuosa. Sim, você é uma mulher virtuosa porque você mostrou essas virtudes. E essas virtudes, elas devem ser, virtudes são feitas para serem mostradas, tá? E são feitas para serem ressaltadas, não pela gente, mas pelo próximo. Por isso que eu estou aqui ressaltando as suas virtudes hoje, assim como os seus colegas. Você mostrou para mim, nesse 1 ano que eu estou aqui, muita virtude, não só como aluna, não só como acadêmica de direito, mas como profissional que você é, como empreendedora que você é e como mulher que você é. E aí, quando eu falo mulher, eu falo no sentido mais amplo da palavra, né, de arrastar o marido para ser testemunha no tribunal do júri simulado, inclusive, tá? Então, assim, são virtudes que ela conseguiu de estar aqui a família assistindo, né? É uma virtude isso, de estar a família prestigiando e de ter uma sala lotada, tá, Natália? Isso é para poucos, não é para muitos. E isso é para encher o coração de qualquer professor e de qualquer docente, de qualquer coordenador, de qualquer profissional de alegria. Inclusive, encher o coração dos seus colegas de alegria, porque eu sei que eles não estão aqui 9 horas da noite, muito além do horário de aula, por estar esperando a sua nota. Não, eles estão aqui para te prestigiar, porque eles sabem que essa é um momento sublime na vida de um estudante. E momentos sublimes na vida do estudante, eles são para a eternidade. Eu não esqueço da minha defesa do TCC, acho que a professora Uda também não, e a professora Alice também não, nem o professor Kelvin, porque a defesa do TCC é um rito de passagem, né? É um rito de passagem, e você está fazendo esse rito de passagem com maestria, porque é sinal que você vai ter um futuro brilhante como estudante ainda, porque você, como aluna especial do mestrado, né, e depois como aluna efetiva do mestrado, você como profissional do direito, você como mãe, você como esposa, você como filha, você como amiga, eu acho que você tem ainda muito crescimento, mas é um crescimento é uma curva tão acentuada, não é curva, né? É um crescimento tão acentuado que a gente não vai ser difícil de encontrar o platô, tá? Então, eu não poderia, antes de ler a sua nota, deixar de falar isso para você, tá? Que mulher maravilhosa que você é. Que mulher. Parabéns por ser essa mulher que você é. E como aqui estamos num ato solene, né, eu vou ler a sua ata para que você tenha, para que todos tomem conhecimento da sua ata. No dia 17 do mês de junho de 2021, às 19h30, na sala virtual do Google Meet, do Centro Universitário Camburi, reuniram-se a professora orientadora, a aluna orientanda Natália Rodrigues de Oliveira Souza Domingues, a professora orientadora Talva França de Almeida e os professores convidados Alice Santos Veloso Neves e o doutora Uda Silva Cedro da Costa para realizar o exame de defesa do trabalho de conclusão de curso 3, monografia, com base no regimento do Núcleo de Prática Jurídica e Trabalho de Conclusão de Curso da Escola de Direito, com o título Análise da Implementação do Juiz das Garantias no Brasil. O seu trabalho escrito ele foi coerente, teve problematização, referencial teórico, originalidade, por isso a sua nota foi 10. Sua exposição oral teve
A apresentação foi ótima, postura, fundamentação, segurança, conhecimento, domínio do assunto, potencial crítico, sua nota também foi 10. E os questionamentos da banca, né, em que nós analisamos aí todas as suas respostas, as nossas arguições, a sua capacidade de interpretação, a sua defesa, a sua sustentação, a sua nota é 10. Parabéns, você foi aprovada com nota 10, com observações de que o seu trabalho foi aprovado com louvor, indicado para publicação em razão da excelência do trabalho. Parabéns, Natália. Não vou conseguir falar. Tem um presentinho chegando aí para vocês. Né? Ela mandou uma dica. Tem os nomes, tá? Obrigada, professora. Estou super feliz. Obrigado. Seu marido veio me presentear. Ele foi entregar. Professora Uda, professora Alice, Kelvin, por favor, passei aqui depois. Obrigada, viu? Gente, ela foi tão perfeita que ela cronometrou. Obrigada, meus familiares, meus filhos, minha mãe, meus tios, minha amiga de trabalho, Raíssa, meus colegas, enfim, todos que estão aqui prestigiando. Realmente é um momento que eu persegui por muito tempo, foram mais que 5 anos, professora. Há 12 anos eu comecei direito, e aí, por uma série de questões, tive que trancar o curso, fui para outros rumos, me formei em administração, me tornei servidora pública, mas sempre com esse objetivo em mente. Então, eu vou voltar e vou terminar. E, assim, um filho e uma série de outras questões, é um objetivo que eu persegui, porque eu tenho certeza que já valeu a pena. Obrigada. Te desculpa. Não tem que pedir desculpa, não. Professora Alice, quer falar? Quero falar, porque a Natália está me lembrando muito a minha defesa, que foi outro dia da minha dissertação de mestrado, e eu desabei. E você, as palavras da professora Talba, essa sororidade aqui, né, nós mulheres que muito entendemos as nossas dificuldades, e o quanto que suas palavras foram acariciadoras, foram acalentadoras nesse momento, que demonstrando a qualidade e o quanto que você, sim, além da qualidade, a qualidade de mãe, de mulher, e aí eu compartilho com as suas lágrimas, viu? Eu estou aqui tentando me conter e não estou conseguindo, porque está me lembrando muito próximo da minha dissertação. Eu quero te falar, Natália, que esse momento é único, esse momento é seu, então esse momento é merecedor. Parabéns novamente, muito obrigada por ter me convidado, viu, professora Taula, por ter conhecido a professora Uda, por ter me convidado para esse momento, que adoro emoções. Eu estou assim, muito satisfeita. Obrigada. Professora Uda? Só aqui também emocionada, pensando na nossa luta, né, enquanto mulher, mãe, você colocou muito bem. Só nós que sabemos realmente o que é conseguir equalizar tantas funções, né, em uma pessoa só. Né? Se a gente olha para trás, fala, meu Deus, como é que eu dei conta? Né? Mas Deus vai dando forças, e quando a gente vê, se a gente for fazer um livro sobre isso, nós realizamos quase o impossível, né? Quase o impossível. Mas acaba tudo no final dando certo. Parabéns mais uma vez, Natália. Prazer em conhecê-la, professora Alice. Muito bom estar aqui com você. Professora Taualba, essa professora sensível, essa pessoa maravilhosa. E faço das palavras dela as minhas, muito profundo tudo que você colocou, professora Taualba, muito mesmo. Vou ficar aqui na hora que terminar ainda refletindo um pouco sobre tudo que você colocou. O impacto ainda fica, né? Um tempo pensando. Professora Uda, o meu esposo foi seu aluno na Anhanguera. Eu estava pensando aqui, eu conheço a Natália de algum lugar, será? Você estudou lá, Natália? O meu esposo, o Pedro, formou em administração. E quando eu falei seu nome, ele, nossa, professora Uda, foi minha professora. O seu esposo é o Pedro? É o Pedro Domingos. Pedro?
Pedro Domingues, ele está chegando aqui de volta. Ah, eu sei quem que é. Lembrei lá da administração, né? Pois é, olha o Pedro aí. Ô, como é que tá, meu querido? Desculpa aqui, professora Alba, só um minuto. Fiquei Tá muito. bom? Tô bem, graças a Deus. Fiquei muito feliz de saber que era a senhora. Quando eu escutei o nome, eu falei, ela foi minha professora. Ô, Pedro, claro, lá no bloco E. Exatamente. Na pandemia, estamos promovendo encontros, ó. Tá vendo? Tudo de bom para você, Pedro. Prazer em vê-lo. E Natália aí, parabéns. Né? Seja muito feliz. Né? Conheci seu marido solteiro ainda. Que bom que ele te encontrou. Vocês dois aí estão seguindo o caminho de vocês. Eu vi lá no Facebook, quando apareceu o primeiro nenenzinho aí de vocês. Agora você falou filhos. Falei, então o Pedro já tem mais filhos. Que bom, parabéns. E sucesso, viu? E tudo que você quiser, você continuando com essa garra, você vai chegar. Pode ter certeza. Vocês vão chegar. Um beijo para minha avó. Minha mãe avisou que ela está ali assistindo, toda emocionada. Ela falou que a avó, ela falou aqui no chat. Minha avó sempre torceu e sempre me apoiou em tudo. Que bom, que coisa linda. Seus amigos e sua família estão mandando um abraço para você no chat. Agora a gente vai para a parte prática, né? Seu trabalho agora a gente precisa só fazer esses ajustezinhos, como a professora Uda bem disse. O seu trabalho, considerando 10, ele vai ser encapado, né, na capa dura, de acordo com as regras que está lá no manual. Assim que ele tiver, você vai trazer aqui, vai assinar as atas, né, as atas estão prontas, e eu acho que seu trabalho deve sim ser publicado, tá? Trabalhos não só pela qualidade acadêmica, mas porque realmente seu texto está muito gostoso de ler, e textos gostosos de ler são muito raros no mundo jurídico, né? A gente não encontra com tanta facilidade. Então, eu acho que isso pode despertar paixões, né? Aí na área do direito penal e na área do tema. Então, a gente tem que providenciar a sua publicação. Combinado. Vamos lá. Gente, palmas para você, Natália. Obrigada, professora Uda, professora Alice. Obrigada a todos. Fiquem com Deus e cuidem-se. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite.